Então eu vou começar fazendo algumas perguntas aqui hoje, tá? Que eu anotei aqui no meu script, no meu roteiro, na minha aula, tá? Então vamos lá. Uma das coisas que eu sentia antes de começar a fazer reformas de apartamentos é o seguinte: você sente que a sua vida profissional parece que ela estacionou? Ou quem sabe, você sente que ela nunca decolou? Parece que não houve evolução, parece que você está patinando sem sair do lugar. Parece que isso, não sei para vocês, mas para mim era assim, me dava uma sensação de frustração, de tristeza. Eu ficava mesmo desanimada. Eu percebi que isso podia ser normal. Eu comecei a pensar, ok, isso pode até ser normal. Eu estou num momento da minha vida profissional, da minha carreira, eu estou num momento que isso daí pode ser normal. Mas qual que é o futuro que eu quero? Aonde é que eu quero chegar? A pior solução que a gente pode dar para a nossa vida profissional, e aí não é só para a nossa vida profissional, eu diria, seria para a nossa vida no geral, é a gente dirigir às cegas. É a gente estar ali no volante, pode ser a máquina que for, pode ser uma Ferrari, pode ser um foguete supersônico. Se você não sabe qual a direção que você precisa andar, nada vai resolver, tá? Se você não sabe qual é o destino que você quer ir, nada vai adiantar. Então, hoje eu vou dar uma aula, tá? Sobre como a gente vai pensar estrategicamente para a gente descobrir o caminho certo a ser percorrido para a gente alavancar a nossa carreira. Um caminho que eu percorri e que deu certo para mim. E isso eu vou contar para vocês aqui hoje o que foi que eu fiz e que deu certo. Primeiro eu vou contar também para vocês alguns flashes, tá? Do que deu muito, mas muito errado. Essa aula aqui é para aqueles que querem aprender como ter dinheiro, como ter mais qualidade de vida, como ter tempo, como ter reconhecimento profissional, né? Porque para quem gosta do que faz, para quem gosta da carreira, ou melhor, da profissão que escolheu, para quem gosta de tudo isso, a gente também quer ter reconhecimento. E existem estratégias simples, mas ao mesmo tempo muito eficientes, que podem levar a gente para esse lugar. Eu sou a Elisa Nunes, eu sou engenheira civil, eu sou também arquiteta, eu sou paisagista, eu tenho mais de 3 décadas de experiência no mercado e eu sou idealizadora de um método chamado Viver de Reformas. A gente vai falar de algo de muito valor aqui no final dessa aula, tá? A gente vai falar de algo de muito valor, mas antes da gente começar a falar como triplicar a nossa renda por meio de estratégias e tudo mais, eu quero contar para vocês algumas coisas. Eu, na minha carreira, ao longo desses 32 anos, vamos falar assim, tá? Para quem não sabe, eu comecei na construção civil com 18 anos e eu tenho 52. Outro dia eu tava fazendo as contas, eu falo, gente, eu falo que eu tenho 32 anos de construção civil, mas na verdade são 34, né? Eu aprendi 3 passos, gente, 3 passos simples e eficientes, tá? Que podem fazer, assim, que eu percebi e eu aprendi com pessoas de sucesso. Que são exatamente ações que a gente deveria seguir na nossa vida profissional. E eu vou falar com vocês sobre isso. E aí, vocês podem estar me perguntando assim, mas Elisa, o que eu ganho para aprender essas estratégias? Eu tô na obra, o meu negócio é executar, sabe? O meu negócio é ganhar dinheiro e eu ganho dinheiro executando obra. Pra que eu vou ficar pensando em estratégia? Eu quero mesmo é colocar em prática. Tudo bem, gente. Porque você pode falar assim, poxa, porque a prática é o que dá resultado. Eu entendo vocês perfeitamente. Você pode executar, mas você pode executar com técnica. Você pode executar com um passo a passo. Você pode executar numa sequência, aonde você vai executar uma única vez, sem retrabalho, sem gasto desnecessário, sem atravancar o seu cronograma. Entende? Porque a gente precisa pensar em 3 pilares na hora que a gente faz a obra: no custo, no prazo e na qualidade. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu trabalhei por mais de 12 anos em empresa, depois é que eu fui trabalhar por conta própria e tal, ser profissional liberal. E quando meu despertador tocava, às 5 da manhã, eu pulava da cama que nem uma louca. E eu já tomava banho antes de dormir. E depois era só vestir a calça jeans, tomar meu café rapidamente, colocar minha bota, pegar minhas ferramentas. Quais eram minhas ferramentas? Prancheta, trena, meu notebook, a minha mochila e sair correndo para a obra, ou para a obra de shopping, ou para o escritório, naquela doideira.
E aí, o que acontecia? Porque quando você trabalha em construtora, se a gente está falando em construtora de pequeno e médio porte, você não é registrado CLT, você é um PJ, você emite uma nota, né? Mas você tem as responsabilidades de uma pessoa que trabalha como CLT, né? E aí, o seu expediente não termina às 5 da tarde, às 6 da tarde, não. O seu expediente termina a hora que o seu trabalho termina, né? E eu me lembro que às vezes eu saía da obra às 10 horas da noite e eu morava na Grande São Paulo. E tinha uma obra que eu participei, que a obra era lá perto de Arujá. E eu morava lá na Zona Oeste, em Cotia. E aí eu saía da obra às 10 da noite e para estar na obra às 7 da manhã, eu tinha que acordar às 5 da manhã. Às vezes não dava tempo de eu voltar para casa. Aí eu deixava uma mochilinha no porta-mala do meu carro e dormia num hotelzinho que tinha lá, porque não valia a pena eu voltar para minha casa, chegar na minha casa às 11h30 para no outro dia acordar às 5 da manhã, para daí poder pegar o carro e voltar para a obra lá perto de Arujá. Se eu ficasse no hotelzinho, gente, eu dormia mais, entendeu? Eu dormia 1h30 a mais, até mais, né? Porque de manhã eu não tinha o traslado também, sabe? Então, era uma vida tão louca, que chegou um momento que eu peguei e parei e falei assim, gente, para, o que é isso? Eu não quero isso pra mim. Poxa, eu não vi a hora que chegasse o final de semana pra eu falar assim, não, agora eu vou conseguir dormir hoje, até às 9, pelo menos. Eu vou conseguir ficar com meu filho. Eu vou conseguir, sabe, ter um pouco de sossego. E isso não era vida pra mim, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim não era. E uma vez, a gente tinha um orçamento pra entregar de uma grande rede de lojas. E a minha equipe, todo mundo pegou e falou assim, mas esse final de semana eu não posso. Veio aquela batelada de orçamento pra gente fazer na sexta-feira. Eu não posso, eu já tenho compromisso, não sei o quê, e eu era a gerente daquele departamento, e eu fiquei com 12 orçamentos pra fazer sozinha, de 12 lojas. Eu virei de sexta pra sábado. Aí eu trabalhei o sábado todinho na minha casa. Aí tudo bem, eu dormi de sábado para domingo. Eu trabalhei domingo todinho na minha casa. Fui dormir às 3 da manhã para os orçamentos estarem entregues às 8h30 da manhã. Para o meu diretor dar uma olhada, porque a gente tinha que entregar todos os orçamentos às 10h30 da manhã da segunda-feira. Dureza, né? Isso se chama responsabilidade. Mas isso é vida pra gente? Não é. Ninguém quer viver desse jeito. A gente quer tranquilidade, a gente quer qualidade de vida, a gente quer dinheiro no bolso, a gente quer ir no restaurante, sabe, sem ficar preocupado se aquela conta lá vai ficar muito alta, não é? A gente quer poder viajar no final de semana, sabe? A gente não quer ficar fazendo orçamento, virando noite, trabalhando, porque você tem uma concorrência para participar na segunda-feira. E quando a gente está trabalhando em empresa, às vezes o negócio pega de um jeito que te faz repensar a sua vida dessa forma, assim, tão forte como aconteceu comigo, né? E aí, você começa a perguntar, qual que é o futuro que eu quero? Eu tô indo na direção certa, né? E é isso que a gente vai estudar hoje. A gente vai começar a pensar estrategicamente para a gente alavancar a nossa carreira profissional. E eu vou te contar como que eu fiz isso. Em primeiro lugar, vocês vão escutar aqui na internet diariamente muitas coisas. E aí, às vezes, a gente não para ver o significado disso tudo. E aí, a gente não para ver o significado de tudo que a gente ouve aqui, né? E a gente precisa começar a enxergar quais são as opções que a gente tem por aí, né? E quais dessas opções realmente fazem sentido, para que a gente não saia correndo fazendo parte da manada, entendeu? Por quê que eu tô falando isso? Para que a gente consiga enxergar e escolher uma direção. E qual é a melhor direção? E aí, eu pergunto para vocês, qual é o significado da palavra estratégia? Segundo o dicionário Michaelis, o online, estratégia tem alguns significados. E eu escolhi aquele que atende ao nosso contexto. Estratégia é a arte de utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de se explorar de maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de que porventura se desfrute de modo a atingir determinado objetivo ou determinados objetivos, tá bom? Então, gente, resumindo, o que essa definição quer dizer? O que é estratégia? É a gente planejar com os recursos que a gente tem em mãos, tá? Para que a gente atinja os objetivos que desejamos.
ou então é a gente explorar as condições favoráveis que a gente enxerga na nossa frente, que estão à nossa volta, tá? Para atingir os nossos objetivos, tá? E foi isso que eu fiz. Por quê? Eu pensei o seguinte, bom, vamos lá, o que eu tenho em mãos aqui, na minha volta, o que eu tenho aqui, quais são as ferramentas que eu disponho, tá? Para melhorar o meu cenário atual. E é isso que eu tô querendo passar para vocês, ok? E aí, eu pensei o seguinte, eu preciso fazer o meu trabalho com eficiência, porque daí vai me sobrar uma coisa que para mim é muito, muito, muito valiosa, tempo. Então, eu preciso fazer meu trabalho com eficiência, tá? Segundo, eu preciso cuidar do meu dinheiro, dos meus recursos. Então, eu preciso otimizar os meus recursos, tá? Qual o melhor resultado que eu posso obter financeiramente otimizando o meu tempo? Vocês estão anotando? Quem quiser anotar, pega papel e caneta aí, porque vai fazer diferença, tá? Então, qual o melhor resultado que eu posso obter gastando menos tempo e obtendo o quê? Mais dinheiro, ou pelo menos cuidando dos recursos que eu tenho, tá? E eu não acabei de contar para vocês que eu tinha uma vida louca? Então, agora vocês acham que a empresa que eu trabalhava pagava o hotel para mim? Se eu saísse da obra às 10 da noite e tivesse que chegar lá no outro dia às 7 da manhã? Não. Então, eu tinha que gastar do meu bolso. Ou seja, eu estava dilapidando o dinheiro que eu ia ganhar com o meu trabalho. Então, eu já não estava usando direito os meus recursos financeiros, muito menos o meu tempo. Eu comecei a refletir. Eu comecei a pensar, poxa vida, como que eu posso ganhar mais tempo? Como que eu posso ganhar mais dinheiro? Como que eu posso ganhar mais qualidade de vida? Como que eu posso ser mais feliz? Como que eu posso ter mais reconhecimento? Porque, vamos lá, gente, uma empresa que te dá 12 orçamentos para você e a sua equipe, né? Que chega lá e fala para você, olha, se vira, a gente precisa disso. E era algo recorrente, tá? Não é um final de semana no ano, não. Tanto que chegou uma hora que o pessoal não aguentou. Parafuso, gente. Você aperta, 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 aperta. Chega uma hora, ele espana. O ser humano é assim também, entende? Aí chega uma hora, não dá. E aí eu comecei a observar o mercado. O que eu tinha ali, o que eu poderia fazer para sair daquele looping? Porque é um looping, vira um ciclo vicioso. E aí, gente, eu lembrei do seguinte. Não sei se vocês lembram, mas teve um caso de um prédio que meio que desabou lá no Rio de Janeiro, porque estavam fazendo uma obra lá e saíram quebrando o que não podia naquele prédio. Quebraram parede que não podia, descalçaram pilar que não podia, né? E dali para frente acabaram prestando mais atenção em obras de edifícios, sejam eles corporativos ou residenciais. E aí resolveram criar uma norma dizendo o que podia e o que não podia fazer em reformas de edifícios, de construções já existentes. Essa norma é a NBR 16280, que regulamenta as obras em edificações existentes. E, na verdade, essa norma, ela passou a ajudar a gente. Porque hoje, se você for fazer uma obra em apartamento, você só pode fazer se tiver uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica emitida por um profissional habilitado. Ou uma RRT, um registro de responsabilidade técnica emitido também por um profissional habilitado. Ou seja, nós ganhamos uma reserva de mercado. Eu vivo numa cidade lotada de edifícios. E as grandes cidades brasileiras e as médias cidades brasileiras, e eu diria até que cidades não diria cidades muito pequenas, mas até as cidades pequenas hoje estão passando por uma verticalização. E aí eu pensei, tá aí o meu nicho. É aí que eu vou ganhar dinheiro. Porque agora eu vou trabalhar porque tem campo para mim. Porque qualquer obra que forem fazer nesses edifícios vão precisar da minha assinatura. Entende? E da assinatura
das pessoas habilitadas para isso. Técnicos de edificações, tecnólogos. Aqui em São Paulo, os designers de interiores já podem ser filiados ao CREA São Paulo e aí podem exercer também essa função. Eu não sei nas outras cidades como é que tá, mas, gente, São Paulo é a maior cidade brasileira. E se por aqui já foi dado um passo desse tamanho a fim de que esses profissionais possam exercer a profissão e estarem, né, vinculados a um conselho como o CREA, logo, logo, isso acaba se estendendo para os outros pontos do nosso país. Então, vocês percebem que existe uma situação que corrobora a favor de profissionais da construção civil que possuem uma profissão regulamentada? Então, olha como o leque para exercer a profissão fica grande. Porque vai precisar reformar, vai precisar de você. Não tem jeito, não tem saída. Sem esse documento não começa uma obra. Tenta começar uma obra sem um documento desse. E mais, você pode fazer parceria. Você pode... Vai ter um empreiteiro, vai ter um mestre de obras que vai precisar trabalhar também, vai precisar exercer a função dele. Ele também vive da construção civil, é ele que executa a obra, né? E nós também precisamos deles para tocar o nosso trabalho. Faça uma parceria, fale para o cliente que você vai fazer visitas periódicas à obra para ver se o trabalho está sendo executado dentro da boa técnica. Pronto. Você assina, fiscaliza o trabalho, óbvio, né? Você não vai deixar a coisa solta, mas outra oportunidade. E o mestre de obras, o encarregado, o empreiteiro, vai ter você ali para que ele também possa fazer o trabalho dele. Você percebe que as funções se ajudam e acaba existindo campo de trabalho para todo mundo. Aí você pode me perguntar, mas o que é reserva de mercado, né? Aí eu vou te dizer, é o que o próprio nome diz. Há um mercado no qual só engenheiros, arquitetos e aqui no estado de São Paulo, designers de interiores podem atuar. E no caso, tecnólogos e técnicos em edificações também, tá? Só que o tecnólogo e o técnico em edificações, ele tem uma restrição de área, né? Ele pode atuar até uma determinada metragem quadrada, tá? Eu não estou atualizada qual é esse limite. Eu estava até alguns anos atrás, mas agora eu já não estou mais, então não me sinto confortável em dar qualquer número aqui para vocês. Mas qualquer pesquisa rápida no Google vocês vão conseguir achar, tá? Mas se você pegar um apartamento, por exemplo, de 50 metros quadrados, certamente você vai conseguir atuar. Então vocês percebem, gente, como que a gente cuida da nossa situação? E aí eu fui percebendo que era um baita de um nicho para a gente ganhar dinheiro, gente. E aí eu fui fazer uma pesquisa. O mercado de reformas de apartamentos é um mercado que está borbulhando. É um mercado que só cresce. A gente só vê torre subindo em cada esquina. E vamos combinar que apartamento, aqui em São Paulo, os novos, eles são entregues sem nada. Pelo menos o piso, a pintura, o fechamento da varanda, um detalhezinho de forro, precisa fazer. E aí, quem é que vão chamar para fazer? Engenheiros, arquitetos, tecnólogos, técnicos de edificações, designers de interiores. Ou seja, nós. E não adianta. Sem a gente, a obra não começa. Porque a gente, ó, tá vendo isso aqui? É a nossa caneta. É a gente que vai assinar. Entendeu? É isso que acontece. E aí você começa a ligar os pontos. Tá? Então, com a NBR 16280, a gente fica com essa reserva de mercado para executar o nosso trabalho. Foi aí que eu vi a minha direção, assim, eficiente, sabe? Eu pensei assim, eu não vou precisar gastar energia para competir com ninguém, né? Eu não vou precisar gastar energia para competir com um prestador de serviço, porque eu sou a pessoa que vou assinar isso daí. Porque veja, gente, uma reforma de apartamento, quanto tempo ela dura? Se você pegar um apartamento aí de 50, 60, 70 metros quadrados, um apartamento novo, vamos falar, quanto tempo ela dura? Um apartamento de 50 metros quadrados, ela dura 30 dias.
45 dias explodindo. Um apartamento aí de, vamos falar até 90 metros quadrados. Vai durar 2 meses e meio, assim, ó, explodindo. A hora que você tem um método, um passo a passo, para você executar a obra, aonde um serviço não atropela o outro, aonde você sabe exatamente quais são as etapas da obra e a sequência delas. Porque saber as etapas, é fácil, né? Falar as etapas aqui, a gente fala. Mas e a sequência? Como elas devem ser executadas? Para que não haja retrabalho, para que não haja quebra-quebra, para que não fique um colaborador trabalhando em cima da cabeça do outro, para que o trabalho que vem depois não estrague o trabalho que foi executado. Você não vai colocar o piso de madeira, um laminado, um porcelanato, né? Por mais que você proteja esse piso, para depois montar o cavalete do gesseiro, para daí fazer o forro, gente. Obra a gente sabe que é de cima para baixo. Aquele cavalete fica ali, ó, escorregando. O gesseiro sobe e desce, sobe e desce, o negócio vai para frente, para trás. Quando você vai ver, você corre o risco de danificar o piso. Deixa cair uma ferramenta pesada. Por mais protegido que aquilo esteja, você corre o risco de trincar uma pedra, um porcelanato. E aí? Retrabalho. Poxa vida, gasto extra, não é? Então, a hora que você aprende a fazer essas etapas, você não passa por isso, você evita esse tipo de problema. Até porque um problema desses, o que vai te causar? Vai te causar, inclusive, um atraso no seu cronograma. Ninguém quer isso. A gente quer entregar a obra no prazo direitinho, para o cliente ficar feliz e indicar a gente para outros clientes. Obra entregue no prazo, gente, com o cliente feliz, o que significa? Significa dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso porque você entregou na data e aí o cliente vai te pagar direitinho. Dinheiro no bolso porque o cliente ficou todo feliz e vai te indicar para mais clientes, sabe? Dinheiro no bolso porque de repente você já tá com outro cliente na fila e aí você não atrasou aquela obra e você vai começar a outra na data certa e isso vira uma bola de neve, uma ciranda boa, não é? Uma engrenagem. Vamos falar em engrenagem, bola de neve não, que bola de neve eu não gosto, é ruim. Vamos falar em engrenagem, sabe? E tudo isso a gente aprende. Reforma de apartamento, gente, pode estar caindo o mundo lá fora, no sentido de estar chovendo, a chuva não atrapalha o seu trabalho. Vai fazer uma reforma do zero, uma obra do zero. Tá fazendo lá terraplenagem, choveu, para tudo. Se for chuva forte, tem que esperar 3 dias para parar a lama, lá para a máquina de esteira poder entrar de novo no terreno, para você poder continuar. Tá lá perfurando a fundação, choveu, para tudo. E o cronograma andando. Tá fazendo telhado lá, choveu, o que acontece? Para. Tá impermeabilizando a laje, não vai fazer telhado, vai fazer laje impermeabilizada, choveu, o que faz? Para a obra. Apartamento não. Pode estar chovendo, sua equipe tá lá, com a maquita ligada, fazendo parede, montando o drywall, a parede de gesso acartonado, o eletricista tá trabalhando, e o seu cronograma ali, ó, andando direitinho, no prazo. Eu entendi que era muito mais eficiente fazer a obra em apartamento. E mais ainda, feliz da vida, porque eu tinha uma reserva de mercado, porque a única pessoa que podia garantir que a obra seria executada seria eu. A única pessoa que tinha a qualificação para que aquela obra iniciasse seria eu, através da NBR 16280. Eu entendi que eu tinha uma baita de uma reserva de mercado. Qual é a profissão que te dá isso? Que fala, não, aqui só vai poder trabalhar engenheiro, arquiteto, tecnólogo, técnico em edificações e designer de interiores. Qual é a outra profissão? Quais são as outras profissões que têm esse tipo de reserva de mercado? Eu não fiz essa pesquisa, mas qual é? Você tem lá serviços de cartório, que normalmente podem ser executados por advogados. Mas um despachante faz, não faz? Um contador faz. Uma pessoa que aprendeu a fazer aquele trabalho, ela vai lá e faz. Ela não precisa ter uma OAB. Uma harmonização facial. O dentista faz. Mas a esteticista também faz. Não é? A dermatologista também faz. E são áreas completamente diferentes. E nós? Nós não. Nós trabalhamos na construção civil e só nós podemos assinar. Então, isso é muito importante vocês ficarem sabendo. Porque senão, a gente não acorda para as coisas. Então, tem que tomar também muito cuidado
com aquilo que a gente vê na internet. Aí vocês podem me perguntar, mas Elise, e se for reforma de casa? Só vai precisar de assinatura de engenheiro, de arquiteto e designer de interiores em São Paulo? Né? Sim, mas reforma de casa, se você for fazer, por exemplo, uma reforma com ampliação de área, aí você vai precisar fazer um projeto legal, entrar com ele na prefeitura, né? Pedir autorização, fazer um alvará de construção com aumento de área. Agora, se for uma reforma só interna na casa, não for mexer na fachada nem nada, aí talvez o proprietário consiga fazer a obra só com o mestre de obras. Ele não precisa chamar o engenheiro, certo? Agora, e no apartamento? A reforma não é só interna? É, mas o mestre de obras não consegue fazer a obra sem a gente. Ele precisa da gente. Sem a nossa assinatura, não acontece a obra interna no apartamento. Precisa do engenheiro ou do arquiteto, ou do técnico, ou do tecnólogo, ou do designer de interiores. Reforma de casa, não. Reforma de casa pode acontecer sem a nossa presença e sem o nosso CREA ou CAL. Aí não precisa. Porque pode ser que aconteça uma fiscalização ou não. E no apartamento não. A administração tá lá. O síndico tá lá. Então, é outro papo. E aí eu comecei a agir. Eu comecei a correr atrás. Eu entregava o trabalho, né? Rapidinho. Eu cumpria o cronograma com o meu cliente. Eu entregava um orçamento certeiro, correto, né? Eu entregava um cronograma. Se o cliente me pedisse um cronograma financeiro, eu entregava também. Eu fazia os mapas de cotação para o meu cliente, para aprovar a compra de material com ele. Eu fiscalizava tecnicamente os serviços para ver se eles estavam feitos dentro da boa técnica, com qualidade. Eu fazia as contratações dos serviços terceirizados e a obra ia acontecendo. Eu já expliquei em outra aula que o perfil do profissional que faz casa é diferente do profissional que eu falo a mão de obra civil. É diferente do perfil do profissional que faz apartamento, né? Porque o perfil do profissional que faz casa, do pedreiro, do mestre de obras, do azulejista, tal, como eles têm mais espaço para trabalhar, os materiais você tem mais espaço para armazenar. A caçamba tá ali, né, na porta do terreno. E em apartamento não. Em apartamento você tem pouco espaço, sabe? Então você precisa organizar onde vai guardar o tijolo, onde vai deixar os saquinhos de cimento, aonde que você vai colocar ali as placas de drywall, né? Você precisa estar sempre com um paninho ali limpando o hall, limpando o elevador. E eu já quebrei a cabeça, né? Eu achei que o profissional que quer fazer casa, ele ia se dar muito bem fazendo o apartamento. E não é assim. Então, eu tive também que afinar a minha percepção na hora de contratar os profissionais para fazerem apartamento. E isso também eu fui aprendendo, sabe? E é muito interessante, porque além de tudo isso que eu falei para vocês, do cronograma, do orçamento, né? Você aprende como selecionar essas pessoas para elas virem trabalhar com você. Para que você possa entregar uma obra de excelência. Para que você possa fazer a diferença. Porque eu me baseio num tripé: qualidade, preço justo e prazo. A hora que você alinha esse tripé, você não precisa mais correr atrás do seu cliente. Ele vem até você. Porque os seus clientes te indicam. Sabe? O síndico do prédio te indica. O zelador percebe o seu trabalho e ele te indica. Aquele prédio recém-construído que você pegou um apartamento para fazer, que já tem aquele grupo de moradores do WhatsApp, e que a pessoa começa: oi, gente, peguei minha chave. Alguém já está fazendo reforma? Tem alguém para indicar? A pessoa que está fazendo a obra com você, ela te indica. Ah, eu fiz a obra com a Elisa. Quer o telefone dela? Olha, não tive problemas. Ela fez o projeto, fez a obra. Ou então, a minha arquiteta fez o projeto, a Elisa veio, fez o orçamento para mim, executou a obra para mim. Olha, o orçamento ficou muito dentro daquele valor estimado, a execução da obra ficou muito dentro daquele orçamento estimado que ela me deu. Entende?
E é assim que você vai construindo a sua carreira. Quem é que já trilhou esse caminho? Quem é que gostaria de trilhar esse caminho? É isso que vocês têm que pensar. Agora, tem um passo a passo, gente. Não é assim, cheguei na obra, pá, vamos começar, sai demolindo. Não. Existem os bastidores da obra que você precisa cuidar. Existem os vizinhos, existe o pessoal da portaria, existe aquele material que você precisa levar para a obra antes da obra começar. Para que tudo corra bem, para que a sua equipe não fique parada, para que ninguém fique de braço cruzado. Porque isso tudo atravanca o trabalho, o seu cronograma estraga, ele começa a ficar estendido. O seu cliente te contratou para resolver o problema dele, sabe? Vamos falar então daquilo que eu combinei de entregar para vocês, tá? Tem um filme que chama Vice. Vou contar para vocês, tá? A pronúncia é Vice, que quer dizer vice, V-I-C-E, tá? Em português, se a gente fosse falar, é vice, tá bom? E aí, ele fala das estratégias do Dick Cheney, tá bom? Eu nem sei se pronuncia assim, gente, que o meu inglês, é péssimo. Mas, enfim, ele era vice-presidente do governo Bush, tá bom? Vocês sabem quem é, né? O presidente Bush, dos Estados Unidos. Muito bem. Mas ele era o homem estratégico. Então, se vocês puderem, vocês assistam esse filme que é bem legal. E aí, ele não estava nem aí para as questões políticas, não. Mas ele estava, assim, mais preocupado com as estratégias ali, certeiras ali do governo, tá? E o filme conta justamente os bastidores disso daí. Qual que era o objetivo dele? Era chegar nos resultados desejados ao longo do governo do presidente. E ele era um cara, assim, discreto. Ele não queria saber de holofote. Ele ficava ali na dele, mas só daquele jeitinho. E tinha uma frase no filme que eu achei assim fantástica, que ele falava assim, a frase, que era bem do jeito que ele agia. O homem quieto. O que o homem quieto faz? Ele observa enquanto os outros falam. Ele pensa enquanto os outros fazem. Ele faz enquanto os outros descansam. Tá? Então vamos lá. Ele observa, ele pensa e aí ele age. Ele somente fala, mas depois que ele escuta. Ele somente transborda pela boca dele, tá? Toda aquela ansiedade, às vezes, que a gente tem, mas só depois que ele escuta. Só depois que ele já observou, só depois que ele tirou as próprias conclusões dele. Ok? E aí, na hora de agir, na hora de tomar as decisões e partir, né, para a ação, ele não é aquela pessoa que faz cegamente. Não, ele já traçou uma estratégia, né, na cabeça dele e aí ele parte pro trabalho. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Tem muita gente, de novo, na internet, dizendo, não, porque a gente tem que partir para ação, porque a gente tem... Calma! Cria um passo a passo. Cria uma metodologia, tá? Pensa aonde eu posso atuar que eu vou ter aquilo que eu desejo. Na minha vida profissional, houve um período aonde eu andei, sim, naquela vida louca que eu contei para vocês. Aonde eu tinha dinheiro, mas o meu dinheiro acabava indo, às vezes, aonde não devia. Para continuar trabalhando naquela vida louca onde eu não tinha tempo para nada. Aonde o meu almoço era uma coxinha, uma esfirra com uma coca em 10 minutos. Aonde eu dormia pouco, dirigia muito, trabalhava muito, aos finais de semana inclusive. Tá? Aonde eu não tinha tempo para minha família. Aonde eu mal tinha tempo para ir ao médico ou para levar o filho no médico. Chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu parei e falei, não, peraí. Eu não tinha qualidade nenhuma de vida. Aí eu pensei, tudo bem, eu vou continuar trabalhando na construção civil? Vou. Eu vou continuar executando casa, eu vou continuar fazendo casa de alto padrão, eu vou continuar trabalhando em construtora, eu vou fazer orçamento, o que eu vou fazer? Qual é o nicho desse mercado da construção civil que eu vou atuar, que é mais simples e que eu consigo uma lucratividade? Que eu consigo ter um passo a passo, que vai me gerar mais tempo?
aonde eu consigo ter mais lucratividade justamente porque eu consigo tocar 2, 3 obras ao mesmo tempo e aí eu vou triplicar a minha renda, sem precisar ficar louca. Gente, porque se você pega uma torre de apartamento que acabou de ser entregue e você pega 3 apartamentos, por exemplo, ali para fazer, você não precisa nem se deslocar na cidade. Entende? Você pega para fazer e a tua equipe só vai pulando os andares. É isso que acontece. Então, foi aí que eu enxerguei uma baita de uma oportunidade, porque as cidades, elas não têm mais para onde crescer horizontalmente, elas crescem verticalmente. E foi isso que eu entendi. E com uma vantagem gigantesca, que eu acabei de falar para vocês ali, nos 2/3, talvez, aqui da nossa aula. Nós temos uma reserva de mercado, que é nossa. Ninguém tira. Nós temos uma norma brasileira nos respaldando, de cabo a rabo, como diria o ditado, tá? Para obras corporativas e para obras residenciais. Para as áreas privadas dentro dos apartamentos e para as áreas comuns, fora dos apartamentos. Para qualquer edifício, seja ele comercial, de escritórios, residencial, nós estamos respaldados. O mercado é nosso. É isso que eu queria dizer para vocês e tirar assim o véu, sabe? Porque tem muita gente que não percebeu isso ainda. Tem muita gente que não enxergou essa oportunidade. E tem campo para todo mundo. O que mais tem para se construir. E reforma, gente. Reforma é um negócio que você faz hoje, daqui 5 anos você tem que fazer de novo. E se ela foi mal feita, ano que vem você tem que fazer de novo. E tem muita gente fazendo porcaria no mercado. Sabe? Que o cliente faz, dali, sei lá, 4 meses o negócio começa a dar problema de um jeito que aí ele chama a gente pra gente fazer certo. E aí a gente ganha dinheiro, de novo. Entende? Porque tem muita porcaria sendo feita. E a gente tá aqui pra se especializar e fazer um trabalho de excelência. E aí, você pode perguntar, e a minha vida, Elisa? Quanto que eu quero ganhar de dinheiro? É você quem decide. Ah, mas eu quero ter segurança na minha vida. É você quem decide. O mercado tá aí, borbulhando. Sabe? Quem pode me ajudar a ter esse resultado? É só você perguntar. O que eu preciso aprender para chegar nesse resultado? Você precisa aprender um método, uma metodologia. Você precisa aprender um passo a passo. Você precisa fazer um orçamento certinho para o seu cliente não dar pulos, né, de nervoso. Se aparece alguma surpresa para ele no meio da reforma, né? Você precisa aprender a montar um cronograma para o seu cliente, você não atrasar a obra dele, um cronograma factível, ou seja, um cronograma execuível, realizável, né? Não adianta você pegar e falar para o seu cliente que você vai fazer o apartamento dele de 200 metros quadrados em 30 dias. Não vai, apresenta um negócio real para ele, caramba. Então você precisa aprender a fazer um cronograma certo, né? Físico, financeiro. Às vezes o cliente quer um cronograma financeiro para ele saber quanto de desembolso ele vai ter a cada 15 dias, por exemplo. Tem cliente que tem dinheiro aplicado, precisa saber com antecedência qual é o resgate que ele vai fazer daquela aplicação para poder pagar os compromissos daquela obra. Quem é que vai dar isso para ele? Você! Você que tem que dizer para ele, cliente, esse mês nós vamos desembolsar 50 mil, olha, vai ser 32 na primeira quinzena e 18 na segunda quinzena. A hora que você fala isso pro cliente, o negócio dá certo, ele vai te endeusar. Ele vai falar, faz a obra com a Elisa, que não tem erro. Entende? É isso que você precisa aprender. E o mercado tem campo para isso. Até a próxima. Tchau para todo mundo.